Olá, meu nome é Beatriz Calimã e na cobertura das eleições 2020 de A Gazeta, você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora vou falar com o Josué Batista, do partido PSC, candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim. Candidato, vamos à primeira pergunta. Cachoeiro é a principal cidade do sul do estado, região que há décadas perde relevância econômica. Como é que o senhor pretende fazer para ter um maior protagonismo nessa discussão sobre o desenvolvimento local, como representante dos interesses da região? Nos últimos anos, poucas empresas de fora do estado decidiram montar unidades aqui. Como o senhor pretende manter e atrair grandes investimentos que gerem emprego e renda para a cidade? De antemão, Beatriz, e os telespectadores da Rede Gazeta, desde já agradeço essa rica oportunidade, de estarmos apresentando as propostas para o município de Cachoeiro de Itapemirim, e por que não dizer a região, como você bem disse, Beatriz. Cachoeiro é polo da região sul, ou seja, por muito tempo, por muitas décadas, nós perdemos, a proeminência de estarmos alavancando o desenvolvimento da região sul. Isso ocorre, de início, pela crise de liderança política que o município tem enfrentado nos últimos anos. O que tem ocorrido é que as forças políticas têm priorizado seus projetos políticos de grupos partidários ou projetos pessoais e o interesse da população, o interesse da cidade tem ficado em segundo plano. Uma coisa que a cidade precisa fazer, o próximo gestor de Cachoeiro de Itapemirim precisa fazer com firmeza, com muita transparência, é desburocratizar. Precisamos desburocratizar o máximo a questão de liberação de licenças ambientais, licenças relacionadas ao PDM. Isso atravanca o desenvolvimento da cidade. Um dos nossos projetos, que está no nosso plano de governo, Beatriz, nós fazemos a integração física, digital, tá? E política também. A gente fazia a integração, em primeiro plano, das 3 principais secretarias que dependem para criar um ambiente de negócios favorável para a atração de novos empreendimentos na cidade. A primeira delas, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que faz a gestão do PDM. Segundo, a Secretaria de Meio Ambiente, que faz, a gestão das licenças ambientais, faz a gestão ambiental do município. E, por último, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Essas 3 secretarias, elas precisam estar integradas, desburocratizadas, para que o cidadão, seja o cachoeirense empreendedor, seja empreendedores externos, sejam de outros estados da Federação Brasileira, sejam de outros países, possam encontrar no mesmo lugar, com acesso digital, as 3 secretarias ao mesmo tempo, para que, em questão de horas ou de dias, possam destravar a questão burocrática. Muitas das vezes, o empreendedor ele perde muito tempo, vai no meio ambiente, vai na SEDURB, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, vai na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e essa falta de integração e alinhamento na desburocratização atravanca mesmo o desenvolvimento, além das questões políticas que só a população pode resolver com o voto. O comércio da região central ele foi duramente castigado aí pela maior enchente da história de Cachoeiro e, na sequência, ocorreu a pandemia da Covid-19. Como esse setor é um dos que mais empregam na cidade, qual ou quais as propostas que o senhor tem para apoiar e incentivar o comércio? Então, o comércio ele também abrange a questão de serviços. Tá? O setor de serviços também é muito forte em Cachoeiro de Itapemirim. Uma proposta base que depende exclusivamente do gestor municipal, da administração municipal, que é o ISS, Imposto sobre Serviços. Está no nosso plano de governo, nós isentarmos em até 50%, tá, o ISS dos empreendedores, dos empresários, das empresas que cumprirem metas de novas contratações de emprego. Ou seja, à medida que eles vão contratando novos funcionários, eles vão tendo isenção gradativamente, percentualmente, do ISS. Para o comércio em si, e aí eu estendo também essa proposta
para o setor, um dos maiores setores produtivos da cidade, que é o setor de rochas ornamentais. Mas, para isso, aí eu dependo, né, a prefeitura vai depender da Assembleia Legislativa, junto ao governo do Estado, da atual administração. Teve a faca e o queijo na mão, porque o prefeito é aliado do governador e não conseguiu desenvolver um projeto como esse. E é o quê? Estender esse projeto de isenção de ISS também para isenção de ICMS em até 50%, de acordo com a oferta de novas contratações após a pandemia, esse período, né, a contratação. Isso significa o quê? Nós estamos abrindo mão de receita? Não, pelo contrário. Nós estamos fomentando o comércio, nós estamos fomentando a economia de serviços. Quanto mais trabalhadores recebendo o seu salário dignamente, trabalhando, eles vão comprar no comércio, eles vão contratar mais serviços dentro da cidade. Isso também vai gerar mais impostos para a cidade, para o município. O que ocorre é que a gente trava os impostos no cofre do município, tá? E aí a cidade fica travada, o desenvolvimento econômico fica travado, as decisões de poucas pessoas. E em Cachoeira, infelizmente, as principais decisões, público e notório, são tomadas na Grande Vitória, né? Então, a gente precisa fomentar o comércio, por incrível que pareça, gerando mais emprego, e assim a forma de a gente contribuir com o comércio, com o setor de serviços, com os demais setores produtivos, isentando impostos e também fortalecendo, abrindo novas frentes de emprego. Ainda sobre a enchente, a gente observou que as casas construídas irregularmente às margens do rio foram as que mais sofreram com a cheia. Como evitar que novas construções irregulares continuem sendo feitas nas margens do rio e também nas regiões periféricas da cidade? Como pretende tratar essa questão? Essa é uma questão não só de desenvolvimento da cidade, de forma de infraestrutura, mas também ambiental, né? Muitas pessoas questionam, principalmente os ambientalistas, no sentido de que o rio foi sendo invadido, então a culpa é apenas da população que invadiu as margens do rio Itapemirim e, com isso, sofrem as consequências das suas enchentes. Mas fato é, né, que a questão ambiental ela não pode ser um esforço isolado do município de Cachoeira. A questão do rio Itapemirim, a gente precisa, na questão ambiental, a gente precisa ter a parceria e a integração dos municípios desde o nascimento do rio Itapemirim, desde lá da nascente do rio Itapemirim, que vem descendo, a Serra do Caparaó, vem descendo até chegar em Cachoeira e chegar em Marataízes, no mar. Ou seja, se a gente não trabalhar a questão da restauração do rio Itapemirim, a gente nunca vai ter um controle em primeiro momento quando o rio vai estar muito seco, quando o rio vai estar muito alto. Acho que nós estamos no século XXI, temos tecnologia suficiente, cientistas com conhecimento suficiente para poder a gente monitorar isso. E aí é o ponto que eu quero entrar nessa questão dos atuais moradores. A gente precisa ter um monitoramento mais efetivo, não apenas em Cachoeiro, mas desde lá também. Por isso é importante essa integração ambiental no cuidado do rio, na preservação do rio Itapemirim e também na prevenção de enchentes, de forma que, quando começar a haver um volume maior de água lá na cabeceira do rio, né, até chegar em Cachoeira e Itapemirim, né, infelizmente a gente teve aí uma falha, não sei se técnica ou humana, mas foi desastrosa, em que nós dormimos com a prefeitura informando a população que podíamos dormir tranquilo e todo mundo acordou desabrigado, debaixo d'água, inclusive o próprio prefeito. Cachoeiro vive hoje um estrangulamento da região central da cidade e há necessidade de estender o desenvolvimento do município para outras regiões. Quais seus planos de incentivo para isso? Pois bem, a primeira meta que a gente tem que ter como gestor, né, pastor Josué Batista, prefeito de Cachoeiro, qual a primeira ação que eu gostaria de tomar na questão do destravamento do desenvolvimento econômico e sustentável de Cachoeiro e da região sul. Como eu disse, não é possível promover o desenvolvimento de Cachoeiro isoladamente dos demais municípios. Nós temos um dos maiores empreendimentos da iminência de ocorrer, né, em Presidente Kennedy, por exemplo, no município vizinho,
em que vai atrair uma grande quantidade, uma gama enorme de novos empreendimentos que irão acompanhar o Porto Central. Cachoeiro não pode, de maneira alguma, ser apenas uma cidade dormitório ou uma cidade hospital, em que os profissionais vão sair de lá para vir dormir em Cachoeiro ou para ser atendidos na situação, seja de educação dos filhos ou de si mesmo, ou da questão da saúde hospitalar. Cachoeiro precisa ter um plano de ação. Um dos planos de ação que nós temos é a construção de um aeroporto regional. Um aeroporto regional que viabilize voos comerciais. Ponte aérea Cachoeiro-Rio, Cachoeiro-São Paulo, Cachoeiro-Porto Alegre, Cachoeiro-Brasília, para que a gente facilite, né, os empreendedores, os grandes empreendedores do Brasil e do mundo afora, terem acesso direto a Cachoeiro e Itapemirim. Para chegar no Porto Central, terão que passar por Cachoeiro, e não Vitória e cortar o litoral direto. A gente precisa fomentar isso, é um investimento caro, mas existe dinheiro para realizar esta obra, que vai ser de grande potencial para o desenvolvimento econômico de Cachoeiro em relação à região sul. Cachoeiro vai voltar a ser polo, as pessoas vão passar por Cachoeiro, vão conhecer a estrutura socioeconômica de infraestrutura de Cachoeiro para poder chegar a esses grandes empreendimentos. Outro ponto é nós construirmos um porto seco em Itapemirim, pode ser ali próximo à região da Safra, pode ser próximo a um outro projeto que nós temos, que é viabilizar o contorno lá do Morro do Caramba, para que seja próximo à BR-101 e seja próximo também ao Porto Central. Sendo próximo à BR-101, já contempla os atuais portos que já estão em operação, Rio de Janeiro, Vitória e São Paulo. Mas, com a iminência do Porto Central, esse porto seco ele vai facilitar a vida do setor de rochas ornamentais, de café, agricultura em geral, de exportação do município, porque nesse porto seco a gente consegue implantar um posto alfandegário, em que todo o escoamento de exportação de Cachoeiro para o mundo já pode ser desburocratizado dentro de Cachoeiro, no Porto Seco, através do posto alfandegário. Nos horários de pico, as principais vias da cidade registram um trânsito lento diariamente. Um dos grandes gargalos da cidade é a mobilidade urbana. Pelas redes sociais, a Vitória Loupe, do @VitóriaLoupe20, nos mandou um questionamento. O que o senhor pretende fazer para melhorar a mobilidade? E a Eunice Amorim Salardini, do @eunice.salardini, quer saber aí se há um plano de construção de ciclovias na cidade. Eu já dei essa entrevista numa rádio da cidade, para o radialista Parraro, em que nós apresentamos, nós temos um projeto para construir uma ciclovia desde o aeroporto até o centro da cidade e do centro da cidade até a Safra. Nós já temos um bom número de ciclistas, tá? Seja por transporte, seja por esporte, seja por questão de saúde, que já utilizam as vias públicas de bicicletas e correndo risco de vida. Então, a gente precisa viabilizar essa questão. Nós temos esse projeto para os ciclistas, construir uma grande ciclovia iluminada com segurança, desde o aeroporto, lá do Rui Pinto Bandeira, até a região central de Cachoeiro, vai passar também, atravessar o centro da cidade, e vai ir até a região da Safra, para onde está acontecendo também um novo boom de investimento. O Hospital Unimed foi para lá, a Celisa está indo mais à frente, né? Então, essa é uma questão base para a gente também destravar o trânsito. O trânsito também tem a ver, Beatriz e telespectadores, com a questão do transporte público. Esse é um ponto que eu quero enfatizar aqui, aproveitar essa oportunidade. O transporte público de Cachoeiro, tá, já deu o que tinha que dar quando se fala de concessão. Não tem uma pessoa que utiliza o transporte público de Cachoeiro que dá nota 10 para a concessão, que dá positivo, que está satisfeito com o transporte público de Cachoeiro. A solução simples, base, é encerrarmos a concessão. Não estou falando de acabar com monopólios, que muita gente já prometeu, tá? Não é simples assim. É encerrar a concessão.
assim como é a Grande Vitória e o Transcol. O município precisa retomar a gestão direta, a gestão do transporte público municipal. Fazendo isso, a gente já elimina o lucro da empresa. Fazendo isso, a gente já deixa de subsidiar milhões por mês para a empresa privada ou o consórcio. Fazendo isso, a gente consegue colocar a passagem de transporte de ônibus público em Cachoeiro a R$ 2,00, Beatriz. R$ 2,00. Como é isso? Que matemática é essa? É muito simples. Ao invés de eu subsidiar, ao invés do município, o prefeito, subsidiar, com autorização da Câmara, milhões para uma empresa fazer a gestão do transporte público, o município vai fazer a gestão direta e nós vamos subsidiar diretamente a passagem do cidadão, da cidadã. Se a passagem hoje é R$ 3,60, a gente vai cobrar R$ 2,00 do passageiro e a diferença quem vai bancar é o município, porque já faz isso, porém, para manter uma empresa que hoje não atende mais a necessidade de transporte público do município de Cachoeiro. Um ponto importante também nessa questão mobilidade urbana, ali na altura do antigo Café Campeão, antes da entrada do bairro IBC, né, na verdade, o trânsito flui, né, são pequenas intervenções que precisam acontecer. Por exemplo, acabar com o rotativo nos bairros, isso não existe. Abortar essa possibilidade de colocar rotativo nos bairros. Tá? E algumas intervenções de avenidas, como a Samuel Levy e a Pinheiro Júnior, que foram colocados como mão única, e isso não favoreceu nem o comércio da região e nem a comunidade em si. A população fica dando volta na cidade e não consegue chegar onde precisa. Há algumas intervenções mínimas que precisam ser melhor planejadas, precisam ser melhor aplicadas para que o trânsito de carros de passeio possa fluir de forma tranquila. Quando a gente fizer a gestão do transporte público, a gente pode diminuir a quantidade de ônibus circulando nas vias públicas, porque a gente vai ter a implantação também de vans, que vai poder subir os morros da cidade e levar o cidadão diretamente, sem aglomerar muitos carros no centro da cidade. Ok, Josué, nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Beatriz, e a Rede Gazeta. Um abraço a todos e peço o seu voto e o voto dos cachoeirenses. Josué Batista, número 20. Um abraço até dia 15 de novembro.